No ideal de Cristo, sejamos todos bem-vindos à nossa casa espírita. Muita paz a todos, bom dia. Era novembro, dia 23 de 1793, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, lotada de gente, no domingo festivo, diante do maior orador de sua época, Pierre Gaspard Chaumette, que ao levantar-se ao púlpito, na nave central daquela igreja gótica, teceu uns comentários sobre as revoluções francesas e, em seguida, aumentando o volume da voz, disse: hoje Deus morreu. Depois que o povo francês se livrou do cativeiro dos Borbões, não precisamos mais do contexto divino. Não é mais satisfatório, em solo francês, adorarmos esse mítico tópico que não sabemos de onde e como vem aos nossos lares. A partir deste dia, está decretado no solo francês que viveremos apenas a razão e deveremos combater os ideais das massas e de todas as religiões. Nesse momento, a quantidade de pessoas que ali se encontravam, perplexa diante de uma veracidade tão forte e inesperada, viu-se acotovelada formar uma pequena procissão no centro da igreja gótica. É um andor que seria carregado, e sobre ele uma pequena bailarina do teatro de ópera de 17 anos, chamada Candeiro, e ela vinha vestida de branco, de barrete frígio, chamando a atenção de todos os presentes. E ali ele apontava: esse é o nosso Deus, esse é o verdadeiro motivo da razão de que vos falo neste dia. E a partir daí, essa desordem, essa agonia, essa convulsão social, moral e ética deu-se sentido em todo o solo europeu, bem como o americano. Em 1802, o corso francês, o príncipe Napoleão Bonaparte, chamando o Vaticano para a França, e num acordo religioso clerical, trazia Deus de volta através de um decreto para o solo francês. Mas não sabiam os religiosos católicos que com essa atitude ele pensava mais na frente. Ele queria era assentar com maior poder os seus arraiais de toda a parcimônia que o povo ainda precisaria guardar em seus corações. A França, a Europa, por esse período, corria solto uma onda de negativismo, de ateísmo e de materialismo de toda a sorte. Foi aí que um grande pensador alemão chamado Friedrich Nietzsche escreveu uma obra muito popular, aonde ele pegava a figura central de sua obra, que ia interpretar em praça pública a morte de Deus. E um ator louco, diante de uma multidão em praça pública, gritava aos berros: se Deus morreu, quem é que vai cuidar de acender as estrelas e a lua à noite? Quem é que vai alimentar os peixes do mar e os pássaros do ar? Se Deus morreu, para que servem todas as catedrais e igrejas, senão para o mausoléu do próprio corpo de Deus? Mas Deus não existe. O que existe entre nós é a verdadeira razão da nossa existência terrena. E naquele momento, ele tecia esses comentários todos os dias em praça pública, e não sabia o grande pensador que causava ali um mal pessoal, e que um ano depois da repetição, sempre dominical, falando da possibilidade da morte de Deus,
ele começou a ficar esquizofrênico, porque coisas tomaram conta do seu íntimo que ele não sabia explicar. Entrou em depressão e no agosto seguinte ele veio a cometer a própria morte. Em 1804, no dia 2 de dezembro de 1804, Napoleão Bonaparte foi declarado imperador supremo da França, primeiro imperador revolucionário supremo da França. O Papa Pio VII, que tinha vindo do Vaticano exclusivamente como convidado especial para aquele dia, em determinado tempo, naquela mesma Notre-Dame, lotada de gente tanto fora quanto dentro, o Papa levanta-se para tomar para ele uma almofada de veludo vermelho, aonde ali jazia a coroa imperial. Mas antes de se aproximar do imperador, num caso único de audácia, Napoleão levanta-se rápido e toma do Papa a coroa e alto se coroa. Isso ele queria dizer em público da animosidade que ele tinha com o Papa reinante católico. Ato contínuo, ele coroa Josefina como imperatriz da França. E esse tempo passa a discorrer de materialismo e desordem social. Todos os intelectuais e pensadores da época criavam de toda a sorte um cadilho de sofrimento e de falta de ternura e de amor em direção a Deus. Mas em 1818, esse mesmo Napoleão, que tinha trazido Deus para o solo francês por um decreto, através de um secretário meio louco de nome Tresteron, ele matou 15.000 protestantes que não queriam se modificar do protestantismo para o catolicismo. Foi uma matança tão cruel, tão desonesta, que todas as águas do rio Loire ficou completamente poluída de tanto sangue e de tanto cadáver. A França, a América Central, uma parte da América do Sul, vivia o horror do naturalismo, chegando então ao ponto de que, durante a primeira, ao dobrar o século, e durante a Primeira Guerra Mundial, viu-se que dos milhões de pessoas que ali foram aniquiladas, famílias choravam desesperadas, procurando uma resposta. E é aí que criou-se um elo muito mais forte entre o ateísmo, o negativismo e a religião. Mas ali atrás, em 1859, ainda tinha uma surpresa. Charles Darwin trazia à tona a experiência de suas pesquisas sobre a evolução das espécies e a multiplicação da evolução de todos nós, habitantes da Terra, pondo por terra, então, um equívoco bíblico dos mais terríveis da unicidade. E ele pregava entre os intelectuais a necessidade de observarmos o evolutismo e não a unicidade. Ou seja, os pássaros que voam, eles caem mortos e acabam. Os peixes do mar morrem e não podem ser substituídos. Os homens são enterrados e por isso acabou a vida. É preciso que Darwin traz para a humanidade uma chama nova de esperança e diz em seu bojo de sua pesquisa: alguma coisa move o mundo pela multiplicação das espécies. Os pássaros que hoje têm um bico grande, daqui a 4 ou 5 gerações, eles já se modificaram. Os homens mais feios e mais descompostos da América e da Europa, quando se reproduziam, a sua próxima geração já diferenciava na sua cor, na tonalidade dos olhos, do cabelo e a mudança física. E o Charles Darwin trazia para si aquela discussão terrível. Mas durante a grande hecatombe do primeiro século, as pessoas se desesperaram.
e sofriam diante da falta de oportunismo, diante da falta de lotarem de novo as catedrais. E é chegado, enfim, 1900, e quando, meus irmãos, seria importante observar nesse momento, falamos ali atrás, que no dia 2 de dezembro de 1804, Napoleão se tornava o homem mais poderoso do mundo naquela época. Apenas 2 meses, a 400 quilômetros de Paris, na cidade de Lyon, nascia no meio de uma família altamente católica, apostólica, romana, uma criança de sexo masculino, em que foi batizado na pia, lá da Catedral de Lyon, com o nome de Hippolyte de Bizarre Léon Rivail, que a humanidade mais tarde vai conhecer como Allan Kardec. É esse nascimento e o surgimento da angústia da política mal organizada que vai, no futuro, mudar todo o contexto mundial até os nossos dias. Quando chegaram ao término da grande Segunda Guerra, os maiores intelectuais da época faziam um coro desnecessário e absurdo sobre a presença de Deus. Eles tinham como encabeçador 2 dos maiores pensadores e intelectuais dos nossos tempos, que era Jean-Paul Sartre, Madame de Beauvoir. Esses, então, incitavam a juventude que, enlouquecida, iam para as praças públicas e gritavam: para que Deus? Nós vimos a Segunda Guerra Mundial acabar. Nós vimos pais que doavam aos soldados suas filhas ainda em flor de adolescência para ser usada e morta pelaquela escravidão sexual, em troca de algumas barras de chocolate para aliviar o frio daquela época. Nós vimos famílias inteiras descendo dos escombros dos metrôs de Londres, Paris, à procura de ratos e lagartixas para poder se alimentar. E onde é que estavam os religiosos? Aonde é que estava Deus neste momento? Uma confusão se tornava mais pública, mais eloquente, e a partir do tempo que o homem vai se sobrepondo ao seu próprio direito de crescimento, o mundo vê uma desorganização imoral, tangida direto para a juventude, que eram o desfreio da sociedade. Eram esses jovens sem Deus, sem família, sem pai, sem mãe, que saíam em todos os arredores da América Central e da Europa inteira a discursar ferozmente sobre a desnecessidade da presença divina. Os intelectuais da medicina da época, eles escreviam. Os odontologistas, por exemplo, os médicos dos laboratórios de pesquisa humana, diziam: assim como a bilis está para o fígado, a urina está para os rins, o cérebro está para a alma uma sudorese cerebral, a alma não existe. Temos dissecado milhões de cadáveres e não temos encontrado a alma. Quando o homem morre, que o cérebro se esvai, a alma vai junto e nada mais acontece. Isso prova a falta de assistência divina. Isso é mais do que real, que Deus é essa mitologia implantada há 2 séculos do Calvário pelos romanos. Não existe. É uma pura fantasia. E para completar mais esse absurdo, pesquisadores religiosos holandeses, sacerdotes, escreveram um catecismo que distribuíram em toda a Europa. E nessa leitura dizia que nós aceitamos e reconhecemos a identidade sagrada e física de Jesus, mas não acreditamos em Deus. Deus, essa figura mítica e utópica, deverá ter se esvaído
com tanto sangue e com tanta dor. Os pensadores mais ferrenhos criavam um objetivo de sangrar o seio da família através da religião. Não teve momento pior para a humanidade como nesse começo de século, em que a família, a sociedade desorganizada nas grandes capitais de todo o mundo, jovens, especialmente as mulheres, arrancavam suas vestes íntimas em praça pública e gritavam o seu grito de liberdade pessoal. E aí apareceu o feminismo para encadear mais ainda, ecologicamente, a vida do ser humano. Moças desesperadas, filhas de famílias arragadas no dinheiro, na boa vontade, perdiam-se nas noites de orgias e nos porões medievais. Elas gritavam: somos iguais aos homens, podemos cuidar da nossa vida tal qual eles, podemos ter cada homem a cada noite conforme os homens fazem, até mesmo as doenças venéreas dele nós teremos que ter, porque agora acabou o cisma que repartia a nossa liberdade. Começava então o século das luzes, apesar da escuridão está mais eminente. E no finalzinho dos anos 59, uma grande quantidade de jovens ricos que fugiam da civilização e adotavam a depravação e chamavam aquilo de amor, os hippies, que inundaram o Afeganistão, cheios de dinheiro de papai e mamãe que não tinham condições ainda de ver o futuro dos próprios filhos. Eles iam para o Afeganistão com um objetivo: de viver a liberdade, aonde era possível usar muita cocaína e muito ópio. A loucura levava a juventude que tinha dinheiro, chamado de movimento hippie, e levava por todos os lugares da Europa e da América Central. Em muitos países da Ásia, alguns deles popularam o Tibete, e lá, ouvindo a primeira vez a consagração sobre a divindade universal, confundiram mais ainda essa mensagem e traziam à tona uma nova perspectiva de vida. Aquelas casas grandes que eram alugadas com dezenas e dezenas de moças e rapazes, aonde numa orgia sexual geral se multiplicavam. Muitas jovens que ainda não tinham nem domínio do próprio corpo seguiam essa grande loucura, sim, que isso era a grande utopia. Meus irmãos, neste momento de carência física e moral da humanidade, parecia que não tinha mais remédio para o nosso comportamento. Nós, no começo da década de 60, encabeçamos na nossa região uma campanha como se fosse um menino de propaganda para que jovens de todas as idades e todas as cores se tornassem sacerdotes. Nunca se tinha visto a Igreja Católica tão embaixo. Você desrespeitou seu pai, tu estás no fogo eterno do inferno. Você pegou na mão de uma moça, com um pouco mais de intenção, você está no fogo eterno do inferno. O mundo já estava mudado, já tinha a intelectualidade da televisão, do telex, do telefone. Não se aceitava mais essa mensagem absurda, que era o extrato errado e impuro da legislação civil de Moisés. Nós fizemos naquela época uma campanha. Lembramos bem que andávamos no jipe e nas cidades por onde íamos éramos uma verdadeira relíquia, porque a nossa família tinha uma certa posição financeira e mesmo assim tinha doado um dos seus filhos para o sacerdócio. O nadeísmo, que era uma função criada análoga à situação da vida na época e trazida
por grandes intelectuais desses nossos tempos, que era exatamente a cultura de não acreditar em nada. Comer, se vestir bem, usar a nossa intimidade da nossa forma, reproduzir os nossos filhos da nossa forma, sem nos preocupar o que seria desse futuro, e a humanidade estava em desorganização. Mas nesse momento, um eminente professor americano chamado Chris Morrison, um idealista dos nossos tempos, escrevera uma obra muito mais ainda bombástica do que aquela de Nietzsche no século passado. E reunido no grande teatro de ciências naturais dos Estados Unidos, todos os intelectuais da época, muitos religiosos, toda a juventude que ele pôde levar, ele encheu o teatro. E não se sabiam qual era a mensagem, porque tinha falido praticamente o movimento hippie. Eles tinham tentado fazer uma nova religião ao lado das religiões já existentes e não tinha dado certo. Quem é que não se lembra? Especialmente os meninos e as meninas um pouco mais de elevada idade, de um movimento que tinha, chamado os Meninos de Deus e tantos outros, que cantavam nas televisões, nos filmes, a oração de São Francisco, e tinham aquilo como um hino ideal para o motivo da vida. Eles não sabiam que logo após a Segunda Guerra, padres franciscanos vasculhavam os interiores da França e da América e da Alemanha também, procurando mensagens anônimas para que pudessem ser lidas nos quartéis e nos hospitais, especialmente onde tinham jovens e crianças mutiladas pela guerra. Numa dessas andanças, num subúrbio da França, de Paris, um desses franciscanos recebeu por um transeúnte normal um papel que ele chamou esse papel de envolver pão. E o homem chegou e deu para ele: olha, é o senhor que pesquisa o sistema de vida da terra, e o senhor que está procurando trazer a paz através de sua religião, olha que caiu nas minhas mãos hoje. Ele não ligou, era mais um encarte. E à noite, no seu lampião, ele lendo as poesias e as mensagens, e deparou com um apelo que se tornaria para todos os tempos do mundo a oração de socorro. E ele olhou: Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde haja treva, que eu leve a luz. Ó Senhor, permitir que eu seja mais perdoado do que possa perdoar. Ele disse: meu Deus, que coisa linda. Transcreveu e botou embaixo essa mensagem, bem que coaduna com os franciscanos. E mandou para o seu amigo em Roma, e na gráfica do Vaticano imprimiram milhares dessa oração. Na frente a oração, no verso o retratinho de Francisco de Assis, e embaixo essa mensagem. Essa mensagem coaduna com a mensagem franciscana. Logo ela apareceu como a oração de São Francisco. Aqui no Brasil, trazida no final da década de 50 por um padre paulista chamado Padre Irala, e hoje cantada em nós espíritas, especialmente nos nossos eventos, sempre cantamos, não é? Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Quem é que não conhece essa mensagem? Mas o professor Chris Morrison, diante daquela plateia exuberante, levantou-se de novo do púlpito e disse: agora que é moda o nadaísmo, agora que é modismo o ateísmo no mundo, agora que o homem está em busca de nada, eu tenho a resposta.
de todas as vossas dores. Esta obra que vai revolucionar todas as pesquisas e vai vos escandalizar neste momento, porque eu, de cima da minha autoridade, vos declaro: eu creio em Deus. E a plateia então disse: meu Deus, isso aqui é uma masmorra, é um campo de concentração. Ouvir em público um homem daquela magnitude gritar a todos os pulmões: eu creio em Deus. E ele dizendo: eu creio em Deus através do universo. Vou vos contar um teste tão simples que qualquer um dos senhores pode fazer em casa. E depois me procurem e digam que eu estou errado. Pegue 10 moedas dos nossos dias hoje, de R$1. Enumere-as de 1 a 10. Coloque em seu bolso. Tente pegar a moeda número 1. A possibilidade de êxito é de 1 para 3. Devolva a moeda número 1 e tente pegar a moeda número 2. A possibilidade de êxito é de 1 para 10 vezes conseguimos pegar a moeda. Tente pegar a moeda número 3. A possibilidade de êxito é de 1 para 1000 vezes. Tente de imediato pegar a moeda número 5. A possibilidade de êxito é de 1 para 10.000 vezes. Olha, meus senhores, dizia o grande professor natural. Olha, meus senhores, coisas tão simples que nos deixam tão aflitos, que a ciência mecânica, que a ciência transfísica e todas que existem, não consegue dizer quem é que mexe nessas coisas universais, tão difícil de entender. A Terra caminha numa velocidade de 1.600 km em seu eixo, formando dessa forma um dia de 12 horas e uma noite de 12 horas. Mas, se a Terra fizesse esse percurso só a 160 quilômetros, nós teríamos um dia de 120 horas e uma noite de 120 horas. A vida na Terra não poderia ser possível. E a plateia de boca aberta: quem é esse camarada? Vos explico. As 120 horas de sol mataria todos os seres humanos de calor, de intensidade. Mas os que sobravam morreriam à noite, 120 horas de frio. A atmosfera da Terra mede 60 quilômetros. E alguém já tomou providência para nos proteger. Porque se medisse só 30 quilômetros, não haveria vida na Terra. Porque os meteoros e meteoritos que caíam sobre nós nos matariam imediatamente, de uma vez só. Mas vejam que coisa fantástica. Nenhum engenheiro, nenhum físico, nenhum astrofísico conseguiu fazer esta medida de 60 quilômetros. O mesmo meteoro e meteorito que ralam na atmosfera da Terra. Eles se desmancham, fragmentam-se e caem no solo terreno sem ninguém perceber. Eu acredito em Deus pelo ciclo do magnetismo da Lua. Se ela estivesse só a 70.000 quilômetros de nós, não teríamos lavoura, não teríamos nossos animaizinhos na fazenda, não teríamos os pássaros, porque todos os dias as águas do oceano lavavam toda a terra, já que a lua é que manda na fluência e que faz os mares baixarem 6 horas e levantarem 6 horas de novo. Se a crosta da terra fosse só 3 metros maior, não teria também vida na terra, porque essas águas do oceano se confundiriam com a terra. Mas alguém pensou, e alguém já disse: haja água e a terra sobre a água, e o homem sobre a terra. Quem foi que disse isso? Deus, dizia o professor. Se o fundo dos oceanos fossem só 3 metros
mais profundos. Todos nós morríamos asfixiados por falta de oxigênio, pois o oxigênio do nosso orbe iria para as profundezas do mar e nós não teríamos como sobreviver. Eu acredito em Deus pelo instinto. Quando nós olhamos nosso amigo e dizemos: meu Deus, eu tirei a minha mão por instinto, eu fechei meus olhos por instinto, passa uma mulher e diz: olha, por instinto não me casei com aquela miserável que é arruinar a minha vida. Sempre é o instinto. E ele prossegue: a vespa é um inseto, que ela sabe que todo inseto já nasce adulto e já nasce com fome. E quando o seu ováriozinho está para a reprodução, a vespa desce até o solo, abre um buraco, abre uma câmara lá embaixo, ela volta para cima, faz um bolinho de argila na mão e ela voa. Ela vai procurar uma vítima para os seus futuros filhotes. Ela vai atrás de um gafanhoto, que é muitas vezes maior do que ela. Ela consegue inocular uma quantidade tão pequena de seu veneno no gafanhoto, que ele entra em estado de letargia. Por quê? Porque a vespa sabe que só pode comer animais vivos. Se aquele gafanhoto estiver morto, a sua ninhada toda morre também. Ela consegue arrastar o gafanhoto letárgico para dentro de sua câmara ali na areia. Ela tira a tampazinha de argila e coloca seus ovos no abdômen do gafanhoto. E logo as larvas eclodem e eles passam a comer o gafanhoto do abdômen até a cabeça. Quando termina essa refeição grotesca, eles estão já adultos, mas a vespa, depois de fazer tudo isso, ela voou centímetros perto de sua câmara natalina e ali ela morreu. De maneira que o primeiro voo rasante da nova vespa, seus filhos, é sobre o cadáver da mãe, e nem sequer eles olham para baixo. Obrigada, minha mãe. Jamais fazer isso. Quanto entre vós que perderam vossos filhos ainda em vida, quanto entre vós, pais e mães, que têm filhos arrogantes, criminosos, terríveis dentro da própria casa. Quem sabe não é um filho de vespa, dizia o professor. Ele dizia: isso não pode ter sido congestionado por um ser humano, por um cientista, por um biólogo, e isso foi feito por Deus. O salmão, todos os anos, ele percorre quilômetros e quilômetros de distância para vir desovar e morrer aonde ele nasceu. Cientistas náuticos já pegaram nessa caminhada ou nessa nadagem alguns salmões e colocaram ali no afluente. Ele nadou 6, 8, 9 meses até voltar para o seu curso normal, porque lá ele não desovou. Quem foi que ensinou isso para o salmão? As enguias americanas e as enguias europeias, elas viajam milhares e milhares de quilômetros para as águas mais abissais que nós temos no mundo, que é o Triângulo da Bermuda. Elas só desovam ali, e ali elas morrem. Quando há essas tormentas de vulcão, furacão, não sei o quê, elas atrasam até um ano a sua postagem de ovos, mas ela não dissolve em lugar nenhum. Ela vem ali para o Triângulo das Bermudas. Nunca se viu uma enguia americana em mar europeu e nunca se viu uma enguia europeia em mar americano, porque era muito mais fácil elas cortarem o caminho, como nós fazemos. Quem colocou isso na cabeçazinha das enguias americanas? E para falar em instinto final, na América do Sul,
exatamente no sudoeste da América do Sul, no país chamado Brasil. Imagina o professor, não nos conhecia, ele diz um país chamado Brasil. Existe um construtor, um pássaro construtor, que chama a atenção de todos os engenheiros. Aqui na Ásia e na África existe os pássaros que pegam e fazem colorir a entrada do seu ninho para chamar a atenção da sua pretendente. Eles colocam flores, cientistas já deixaram caneta, já deixaram papel, eles cortaram em tira e fizeram aquele enfeite para que a sua pretendente chegue e diga: esse é o cara, é com ele que eu vou construir a minha família. Mas no Brasil é diferente. Esse pássaro, ele constrói a sua casa igualzinho engenheiro, de nome científico, Furnários Rufus, conhecido lá como João de Barro. Quando está para chegar a primavera, ele sobe no galho mais alto da árvore maior que tem na floresta. Apontando seu biquinho para cima, ele percebe de onde vêm os primeiros tênues raios de frio. E ele já sabe como vai ser o inverno. Ele desce e constrói a sua casinha de costa para aquela região, de maneira que nas intempéries, durante o inverno, pode chover canivete, como dizemos aqui, mas o João de Barro está lá com sua família, abrigado da chuva e da água. Quem foi que ensinou isso para o João de Barro? Meus irmãos, a partir daí, nós temos uma conotação de vida social, ética e moral em relação à religião. Aquele menino de 2 de dezembro, de outubro, lá de Lyon, agora já é magnífico escultor de leis. Já nos traz, através até das pesquisas da NASA, que no auge que brigavam com Chico Xavier, chamando-o de charlatão e de tudo, a NASA manda uma equipe de cientistas loucos para medir a aura de Chico Xavier e voltam com a mala vazia dizendo: ele não é uma fraude, ele detém uma capacidade que nós ainda não entendemos. Neste momento, meus irmãos, a NASA de novo se escandaliza com o mundo pela descoberta do planeta Kepler 186f, de características parecidas com a Terra, maior do que a Terra. O grande Hubble já conseguiu fotografar a Terra um espelho d'água. E se fosse o professor Morrison que vivesse nesse dia, eles diziam: quem é que não conhece a frase "há muitas moradas na casa de meu pai"? A NASA disse semana passada, no comentário na revista Science, que essa descoberta para o mundo prova de vez a existência de Deus entre todos os mundos. É tão gigantesca essa criação descoberta agora, que engenheiro nenhum consegue ainda decifrar quanto material poderia ser trazido para a Terra para melhorar a vida dos homens da Terra. E neste momento de tanta reflexão, que o mundo passa por uma conturbação de novo, nós pensamos: e os mundos de provas e expiações que nós vivemos um deles? E o mundo de regeneração? O planeta Kepler 186f não poderia ser um mundo desse de regeneração? Mais recentemente, a nossa irmã espiritual Meilei nos escreve uma obra falando de Deus. E ela diz que no deserto havia um homem muito rico e que todos os seus dedos eram cravejados de anéis caríssimos, e que ele tinha um empregado dos mais velhos, e que toda noite ele observava aquele homem freneticamente orando a Deus.
Este materialista ateu, que só pensa em dinheiro, não conseguia entender como uma pessoa sem cultura, tão ignorante, podia se voltar todas as noites para um ser superior. Numa noite de insônia, o grande magnata faz da sua tenda análoga à sua, o pobre do velhinho. E ele diz: quantos anos nós trabalhamos juntos? Ele fala: meu senhor, eu não sei porque eu sou analfabeto. Eu só sei que eu cheguei em vossa companhia aos 16 anos e hoje tenho 82. O homem todo-poderoso disse: meu Deus, faz muito tempo e você ainda não angariou nada na vida. Ele disse: vais me mandar embora? Ao quebrado, frágil, do jeito que estou? Ele disse: não, não é isso. Esta noite eu vim ver de novo as tuas orações contidas a esse Deus. Como eu estou sem sono, eu gostaria que tu me explicasse a existência desse ser tão poderoso. Analfabeto, pobrinho, o velhinho olhou para as mãos do seu chefe, que não tinha mais onde botar safira, esmeralda, brilhante, e disse: meu bom patrão, como é que tu sabes que essa joia que tu tens no teu dedo foi dado por um determinado homem? Aí ele tira a joia e mostra para ele: aqui dentro tem a assinatura do Orives, que é meu amigo, que de vez em quando me faz esses mimos. E as cartas que tu recebe, que tu fica tão bravo e fica tão feliz e às vezes chora, eu sei que eu vejo. Como é que tu sabe de onde veio? Ele olhou o tamanho de insignificância de cultura do seu velho funcionário e disse: é pela assinatura. Quando se escreve uma carta a alguém, assina-se no final para dizer: eu sou o autor dessas palavras. O velhinho levantou-se e disse: caro mestre, se não te incomodares, eu pedirias que desse 2 passos de tua tenda e viesse aqui para fora. E o homem todo-poderoso, querendo saber o que ia acontecer, disse: claro, claro, eu vou. Botou suas pantufas riquíssimas e saiu fora da tenda. Quando ele saiu da tenda, ele já olhou o universo. Desmemei que naquela noite proposital, Deus fez baixar os bilhões de estrelas que pareciam que iam tocar com a mão. A lua mais branca e majestosa não podia ser. E ele ali fitando o universo e disse: o que é isso? Eu jamais tive a oportunidade de ver tamanha beleza. O velhinho disse: Senhor, nenhum homem faz esse espetáculo. Esse é meu Deus. Ele agarra sofregamente a mão do seu empregado e diz: como é que tu oras? E diz: bebê, que eles amanheceram de joelho na terra tépida no deserto, rezando, agradecendo a Deus. Nesses dias, meus irmãos, que o Espiritismo traz para nossas almas, não a sudorese do cérebro, mas a real existência divina de um ser que nós esperamos um dia encontrar, deveremos sim meditar e fazer modificações na nossa vida. A doutrina espírita trata de uma ida chamada de reforma íntima. É o melhor remédio para as nossas dores. Certo amigo, agora há pouco, disse: eu estou mal, eu estou muito mal, eu estou quase desistindo de Deus. Eu disse: opa, por quê? Aquela porta que você vê no Evangelho, por mais força que eu bata, ela não se abre. Por mais grito que eu dê, ninguém me ouve. Eu disse: mude o discurso, ataque o seu pai, trate-o mal, diga que você é um devedor da lei, mas que nessa época você não se recorda. Mostre para ele: meu Deus, és tu que diz que nenhum pai, no lugar de pão, dá um tijolo ao filho? Não és tu que dizes
que nenhum pai enterra a miséria, dá uma áspide como se fosse um peixe para o filho, e tu estás fazendo comigo o quê? Eu sou teu filho ou não sou teu filho? Tu vais me ouvir ou não vais me ouvir? Eu disse, meu amigo, nós somos ainda pequenos, eternos, renascentes na terra. Deus Todo-Poderoso é o soberano de nossas vidas. Se nós não gritarmos de verdade as nossas dores, não nos intitularmos como seus filhos, ele vai pensar que nós estamos bem. É claro que não é assim. Mas ele precisava de um chacoalho. Ele disse, será que muda? Eu disse, tente, jogue em nossas palavras, jogue no rosto de Deus as suas dúvidas. Diga que ele não tem sido um bom pai. Diga que você está numa inércia, que você não sabe sair porque você não tem competência. Quando nós aceitamos a nossa miséria, nós somos incompetentes. Quando nós aceitamos a nossa doença, é porque já nos entregamos à morte. Deveríamos lutar diuturnamente contra esse grande manifesto dos nossos erros, dos nossos equívocos. Ele disse, bacana, porque esses dias eu fui lá na igreja de São, e falei com o padre. E ele me deu um terço de presente, benzeu, e disse que era para eu rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 10 Salve Rainha, todas as noites antes de dormir. Acontece que quando eu chego no meio do primeiro Pai Nosso, já embaralhou tudo a minha cabeça. Não é por aí que nós vamos encontrar Deus. É dentro da engenharia de construção moral, meus irmãos, diária, que nós temos que encontrar o nosso próprio efeito divino. É dentro da questão da composição do nosso organismo ético e moral que vamos transformar os nossos filhos em homens e mulheres de bem. A doutrina sagrada dos Espíritos estaria aí 60 e poucos anos, ainda muito jovem, mas já mostra-nos um caminho aberto, florido. Porém, antes de iniciar esse caminho, existe um tépido riacho de dor e de sofrimento, que é responsabilidade nossa. Está no bojo do nosso setor deste momento de vida. Essa época de reencarnação na Terra, todos nós trazemos as etapas da nossa vida. A cada vez que nós nos afastamos de Deus, nós estamos afastando de nós mesmos. Está aí o planeta Kepler 186F para justificar mais uma vez a afirmativa do Filho de Deus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Prestai bem atenção, eu vou na frente para vos preparar o caminho. Muita paz a todos vós, meus irmãos. Um excelente final de domingo. Muito obrigado.